Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Carinhosamente eu quero cumprimentar vocês com um feliz ano novo. Que essa noite seja especial, seja realmente um tempo profético na vida de vocês e que o doce Espírito Santo possa mover de forma extraordinária, tocando na vida de vocês. 2020 foi um ano desafiador. Eu gosto de dizer que foi um ano de sobrevivência. Como igreja, como família, nós lutamos para preservar o que recebemos do Senhor e para fazer crescente aquilo que o Senhor continua atuando em nossas vidas. Eu quero agradecer o carinho do pastor Douglas, deixando um abraço para ele, para Amanda, para toda a igreja, pessoas do meu coração, e compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Para o ano de 2021, nós temos um grande desafio: viver um discipulado autêntico, viver um tempo profético, viver uma experiência prática, onde Deus possa estar marcando o nosso coração. Sempre quando eu falo desse discipulado, eu gosto de lembrar uma frase do Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: o preço da falta de discipulado é muito mais alto que o preço pago para andar com Jesus e aprender com Ele constantemente. Diante dessa fala, eu quero desafiar você a experimentar um discipulado verdadeiro, a experimentar esse crescimento, fazer essa descoberta, entendendo qual é o propósito do coração do Senhor para o seu coração. E há um objetivo concreto do discipulado para as nossas vidas. Um dos objetivos é gerar compromisso com Deus. O discipulado, ele é construído no meio de uma comunidade de fé. Eu construo uma prática de discipulado em minha vida para ter compromisso com o Senhor. E dentro dessa proposta de compromisso, tem algumas questões que nós precisamos valorizar: intimidade, doação, relacionamento, convivência e a prática do encontro. Quando eu e você realmente nos dispomos a crescer, a experimentar Deus em todos os níveis da nossa vida, nós precisamos crescer em cada uma dessas áreas. Porque quando nós falamos do discipulado, o discipulado, ele acontece em 3 eixos: pessoal, Cristo agindo na minha vida, desenvolvendo o meu caráter, me levando ao crescimento, a uma experiência profunda com Ele, trabalhando o meu caráter, restaurando minha personalidade e me dando uma nova visão de reino e uma nova experiência com Ele. Mas também esse discipulado, ele é relacional, que é a interação e o relacionamento com outra pessoa. Deus se move em minha vida para que eu possa edificar outras pessoas. Então, esse relacionamento mútuo precisa acontecer, onde eu toco a vida das pessoas e as pessoas tocam a minha vida. E assim eu vou vivendo nesse nível de maturidade, alcançando um crescimento genuíno. Mas também no eixo educacional, onde nós precisamos ter ferramentas que nos leva à construção de uma educação cristã sólida, verdadeira. Eu gosto muito do autor Richard Lawrence. Ele vai dizer o seguinte: a educação cristã quer ajudar no processo de crescimento gradual do crente em direção a Cristo e a uma exteriorização cada vez mais adequada do seu caráter. Eu gosto muito de frisar esse processo de crescimento. O discipulado só se torna autêntico, ele só é frutífero
ele só cumpre o propósito de Deus quando esse processo de crescimento é entendido. Eu e você precisamos intencionalmente nos envolver, nos comprometer com esse processo de crescimento. Mas quando eu olho para os desafios que esse tema me cerca, eu vou precisar estabelecer o nosso ministério no fundamento bíblico dos dons espirituais. Então eu e você, baseado no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20, que nos diz: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Retornando à minha fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Quando nós falamos de fundamentos de discipulado, fundamentos de uma visão que envolve a minha vida, que me coloca em movimento e eu consigo responder os propósitos do Senhor, nós estamos falando dos fundamentos proféticos, pastoral e apostólico. Vamos dizer assim, três bases que nós não podemos perder de vista. Primeiro, profético. O que seria o fundamento profético? Transformar a terra a partir dos princípios e valores do céu. Quando eu falo do fundamento profético, eu estou dizendo a você que nós não podemos ter uma perspectiva divina apenas para a eternidade. Quando eu passo a viver uma experiência real, uma experiência verdadeira com o Senhor, eu trago a atmosfera do céu para a terra. Então eu não vou viver o extraordinário, eu não vou contemplar ou ver o novo de Deus apenas quando eu entrar na eternidade. Mas eu vou me movimentar, trazendo esse sentimento, essa atmosfera, essa percepção que o céu marca a terra. Por isso nós vamos ver o extraordinário de Deus acontecendo no nosso meio, na nossa comunidade e na nossa família. Eu sonho com uma igreja profética. Eu sonho com uma igreja que os sinais do Senhor se manifestem. Eu creio naquela palavra que aquele que crê, os sinais vão acompanhar. Então, quando a palavra do Senhor vem trazendo para nós que existem sim sinais e eles podem nos acompanhar, e essa é a revelação do profético de Deus na vida da família da fé, eu quero desafiar você sim a viver esse profético, a viver esse novo do Senhor. Mas também essa igreja viva, marcada pela presença do Senhor, com a atmosfera dos céus no seu meio, com os sinais do Senhor acompanhando a sua história, para que seja o testemunho, seja a voz do Senhor no seu coração, essa igreja também precisa ser pastoral. E ser uma igreja pastoral é manifestar cura e cuidado ministrado ao corpo. E isso nós fazemos através dos dons. A igreja que tem a atuação de Deus na sua vida é a igreja que consegue enxergar o outro. É a igreja que consegue se identificar com a dor do outro. É a igreja que consegue consolar. É a igreja que consegue gerar esperança. É a igreja que consegue olhar para fora. Então, nós precisamos ser essa igreja profética, trazendo esse sobrenatural para o nosso meio, mas nós precisamos ser essa igreja pastoral que acolhe, que cuida, que ama, que sustenta, que cria um ambiente para o novo. E esse novo não é só os feitos novos de Deus, mas as pessoas novas que vão chegar e vão encontrar as marcas do Senhor no nosso meio. Mas essa igreja também, ela precisa ser apostólica. E quando nós falamos do mover apostólico, nós não estamos falando de título.
Nós estamos falando do empoderamento de Deus para cumprir a missão, sendo enviado para viver os propósitos do Senhor. Uma igreja empoderada pelo Senhor, quando ela termina o seu culto de celebração no domingo, ela está pronta. Ela está pronta para ser enviada, ela está pronta para enxergar seu vizinho, seu amigo de trabalho, ela está pronta para enxergar aquele que está caído nas calçadas, ela está pronta para suprir as necessidades, sejam emocionais e espirituais. Uma igreja apostólica é aquela que decide abrir caminhos para que outros experimentem a mesma ação que ela está experimentando do Senhor. Uma igreja marcada pela presença do nosso Deus. E como uma igreja pastoral, como uma igreja profética, como uma igreja apostólica, como uma igreja que tem a marca da presença atuante, dinâmica do Senhor, uma igreja que cuida, que serve, que entende o seu propósito, uma igreja que é comissionada e enviada e cumpre a sua missão no decorrer da semana, essa igreja precisa tomar decisões que geram crescimento na sua vida. E quais são decisões que geram crescimentos em minha vida? Baseada na experiência de Abrão, Gênesis capítulo 12, do 1 adiante, eu vou ser rápida porque o nosso tempo aqui ele é curto. Nós vamos precisar tomar algumas decisões que sinalizem essa ação profética, essa ação pastoral e essa ação apostólica em nossas vidas. Nós vamos precisar criar, primeiramente, sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. O texto diz: então o Senhor disse a Abrão. Só ouve o Senhor quem tem sensibilidade a essa voz. Então eu e você vamos precisar criar sensibilidade para ouvi-lo. Disponibilidade para renunciar o nosso conforto pessoal. Quando Abrão ouve essa voz, quando seus ouvidos são sensíveis a essa voz que chega, essa voz o desafia. Saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai. Sai do seu conforto. Sai da sua zona de tranquilidade e cumpre o meu propósito. Mais ou menos era o sentido da palavra que chega ao coração de Abrão. Mas além de ter coragem de renunciar a esse conforto, visão para enxergar além da sua realidade. Qual é a sua realidade hoje como igreja metodista em Ubá? Como é a sua visão como igreja local, como uma igreja que tem um chamado, um propósito de Deus para viver? Nós precisamos enxergar além dessa realidade. É o que Deus disse para Abrão: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. A promessa está no futuro. Só que Abrão consegue levantar os olhos e enxergar esse futuro e verificar o que o Senhor tinha para ele. Então, crescimento, seja pessoal, seja comunitário, seja no meu ministério, ou seja na vida como família ministerial, como igreja, crescimento significa mudança. E toda mudança implica o risco de passar do conhecido para o desconhecido. Se você deseja crescer, se você deseja viver esse tempo profético, pastoral e apostólico, você precisa ter coragem de se deixar mudar e de aceitar as mudanças propostas pelo Senhor. Dependência da providência e do cuidado de Deus. No versículo 3 de Gênesis 12, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Crescer nessa dependência. Não temos o que precisamos, mas cremos no Deus da providência.
Cremos que, tomando decisões direcionadas pelo Senhor, teremos os suprimentos. Eu gosto de dizer que Deus tem marcado a nossa vida aqui na Central de Muriaé. E todas as decisões que tomamos por fé. Não tomamos porque temos o concreto nas mãos. Tomamos porque cremos na direção, cremos no favor, cremos na vontade de Deus, no propósito de Deus. E Ele vem e legitima esse propósito, nos sustentando e providenciando o que nós precisamos. Mas também nós vamos precisar de foco para não desistir durante a jornada. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. Os cananeus eram homens fortes, treinados para a guerra. Resistiria muito bem Abrão e aqueles que estavam com ele. Mas quando eu tenho foco naquilo que Deus nos dá, naquilo que Deus tem para nós, nós não tomamos atalhos, nós não desviamos do centro da vontade do Senhor. E eu quero desafiar você nesse tempo tão precioso, onde eu estou convidando você para viver o pastoral, o profético, o apostólico, você ter uma visão clara e objetiva e você não desviar do foco. Porque quando eu não me desvio do foco, eu tenho gratidão para reconhecer que foi Deus quem fez ou é Deus quem faz. E podemos legitimar isso com a experiência de Abrão, no versículo 7 e 8. A sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, queridos, queridas, nessa noite eu quero dizer para você que no cumprir do processo, no encerrar o processo, o que eu e você precisamos é de um altar dedicado ao Senhor. Porque se nós construirmos essas marcas, se nós vivermos essas verdades, e se realmente o pastoral, o profético, o apostólico for a nossa experiência viva, terá um altar construído em nossas vidas. E quando há um altar construído em nossas vidas, não é apenas nossas vidas que são marcadas pelo Senhor, mas todos aqueles que estão à nossa volta. Então, eu desejo a você que o ano de 2021 seja esse ano especial. Seja esse ano onde você vai construir, onde você vai caminhar, onde você vai romper nesse processo de crescimento. E a bênção do Deus Pai estará sobre a sua vida. E eu quero profetizar que você viverá o profético, o pastoral e o apostólico, porque 2021 é um ano de descobertas e conquistas nesse Deus que está conosco em todo o tempo. Feliz Ano Novo, feliz 2021, que o Senhor te abençoe poderosamente. Esse é o desejo do meu coração, que o Senhor abençoe vocês.